Bom, pessoal, o Vitrine das Ideias está aqui mais uma vez, numa cobertura de lançamento de livro para integrar, para aumentar aí a biblioteca de obras do site e tal. E vamos, por coincidência, ainda bem para mim, que eu adoro o Vampiro, a gente tem aqui ó, o livro da Julia Moon, Kaori. Vamos saber um pouquinho aí da galera, vamos entrevistar o pessoal que está aqui para saber o que esse livro pode ter de bom. Eu não conheço a autora, nunca li nada que ela já tenha escrito. Vamos aprender, vamos descobrir um pouquinho sobre ela agora. Júlia, da frase, a vampira procurou a garganta dele até o livro estar na sua mão. Quanto tempo, quais foram os percalços aí, os problemas que você teve que transpassar aí? Olha, acho que demorou assim uns 7 meses para eu escrever o livro inteirinho, né? Embora eu já tivesse uma parte dele escrita já há 2, 3 anos atrás, né? Mas depois desses 7 meses eu fiquei mais alguns meses corrigindo informações sobre o Japão, consultando as pessoas, revendo alguns trechos que ainda não estavam do jeito que eu queria, né? Eu acho que agora está fazendo exatamente um ano, nesse mês. Né? No agosto do ano passado que eu comecei a escrever o livro e agora em agosto desse ano que está saindo o livro. Né? Então acho que foi 12 meses. 12 meses. E durante esses 12 meses, teve aquele momento assim que você escreveu a história, aí você não conseguiu, sabe, você se perdeu, você falou, nossa, não sei se eu vou conseguir continuar. Teve algum momento assim que você... Né? Teve um momento que a parte do Japão estava ficando tão boa que eu fiquei com medo que a parte que se passa em São Paulo não tivesse altura, né? Porque eu estou escrevendo os capítulos alternados, então vocês vão ler alternados. Então, de repente, a parte do Japão estava muito intensa, estava muito forte, né? E eu fiquei com medo que as pessoas se desinteressassem da parte paulista. Então eu revi algumas cenas, eu coloquei mais ação, né? E aí tive que repensar um pouco a estrutura da história nesse momento. Mas foi mais ou menos por aí, né? Agora, graças a Deus, não teve muitos outros momentos assim. Esse é o seu primeiro romance. Antes você veio de uma série de contos, é isso? Eu já tenho 3 livros de contos publicados. Como é que foi isso? Você decidir passar para o romance, arriscar o romance, porque conto é uma narrativa completamente diferente, de repente até mais, não mais fácil, mas você consegue concluir mais rápido, né? É assim, eu na verdade, eu já estava caminhando com o romance pouco a pouco, né, que os meus contos estavam ficando compridos. Né? No terceiro livro, né, A Dama Morcega, o conto A Dama Morcega, é quase uma noveleta, né? Então, inclusive depois que eu terminei, eu fiquei com a impressão de que poderia ter sido desenvolvido numa coisa mais longa. Né? E as minhas histórias, em geral, começaram a ficar mais compridas com o tempo. Então, na verdade, eu estava querendo escrever um romance. Então, eu aproveitei um momento que eu estava passando de um emprego para o outro, né? Em vez de procurar um outro emprego na minha área, que é de publicidade, eu resolvi dedicar um tempo para um projeto que é escrever o livro. Então, parei tudo. Né? Aí comecei a me concentrar só no livro e continuei a escrever o livro todos os dias, né? Ininterruptamente. Então, foi assim uma mudança até de vida, né, para mim durante esse período. Né? Então, foi assim, foi uma coisa assim que teve uma grande mudança na minha vida, uma grande mudança de atitude, né? Porque num conto você não pode colocar assim, dados assim, sem fundamento, né? Mas é muito rápido, né? No romance não, você tem que pesquisar, você tem que ter seu tema mais complexo, então você tem que tomar mais cuidado, então você tem que se concentrar mais. Eu espero que vai ser mais um dos livros maravilhosos da Julia Moon. Né? O meu favorito até agora é A Dama Morcega. Né? Então, vamos ver se esse consegue superar.
Eu provavelmente vai conseguir, porque é um livro, que é uma história que vai envolver bastante. O nome ele é muito atrativo, Kaori, perfume de vampira. Né? Então o que esse perfume vai trazer pra gente? Né? O que esse perfume vai trazer de inspiração pra gente? Então eu espero que vai ser com certeza um livro maravilhoso. Eu tenho uma expectativa muito grande com o trabalho da Júlia. Ela tem escrito quase uns 10 anos e ela conhece muito dessa área sobre vampiros e tem uma expectativa muito grande sobre o livro e sobre os trabalhos que ela faz, inclusive falando de vampiros aqui em São Paulo. Eu acho muito interessante também, é um trabalho muito legal. Eu conheço o trabalho da Julia Moon desde os tempos do Tinta Rubra, no começo da década corrente, e o livro Kaori, Perfume de Vampira, é o primeiro romance da minha amiga. Eu amo os contos dela há quase uma década, adorei A Dama Morcega, Luar de Vampiros, Vampiros no Espelho, e eu tenho certeza que Kaori, Perfume de Vampira, é um livro que vai trazer inspiração, vai trazer sabores e temperos do Antigo Oriente pra gente aqui em plena São Paulo, do começo do século XXI, e eu tenho muitas esperanças. Eu já conheci a personagem em uma coletânea anterior chamada Amor Vampiro, e eu tenho certeza que Julia Moon vai nos encantar, vai nos inspirar, e vai ser o primeiro romance de muitos que ela ainda vai fazer. E eu estou na torcida para que logo faça um filme dessa obra dela. E uma coisa que eu acrescento é que essa é a capa mais bonita dos últimos 40 anos de produção cultural vampírica da cena brasileira. Eu tenho certeza que a história, a capa e o trabalho de Julia Moon atingiu um novo patamar, um novo degrau, e eu espero ler esse livro logo, a começar ainda hoje, e entrar em êxtase.